Estamos num novo ano, numa nova era, em momentos muito especiais em nossas vidas. E quero falar sobre algo que silenciosamente nos perturba a muitos de nós e nós raramente nos expressamos a respeito disso. Aquela sensação de estar vivendo algo intenso, confuso, emocionalmente exigente, e não sabemos se estamos experimentando é bom, é ruim, se é certo e se é errado. Isso te parece familiar? Como se alguém tivesse nos dado um manual de instruções e nós perdemos essa aula. Mas a verdade é mais simples e mais desconfortável do que isso. Porque nós, seres humanos, viemos a este mundo para experimentar. E antes de ingressarmos aqui, fizemos um acordo sobre quais experiências queríamos viver e experimentar para nos superar e avançarmos no nosso processo de evolução em direção à fonte de novo. E esse manual de instruções nós nunca recebemos, porque justamente é experimentando que vamos descobrir a que viemos e o que temos que superar. Enfrentar o que sentimos, nos permitir sentir o que nosso coração nos recomenda, nos mostra através das sensações, e aprender como amar, aprender como lidar com o próprio medo, a perda, a frustração e a incerteza da própria vida. A coisa que devemos ter presente é que estamos aqui para experimentar em primeira pessoa. Nem o pai, nem a mãe e nem os parentes nos ensinaram isso, nem a escola. Nós somos a nossa própria experiência, e através da própria experiência é que nós superamos e aprendemos quem de fato nós somos. Descobrimos quem somos através do que sentimos e nos conectamos emocionalmente com a vida para que algo dentro de nós amadureça, se refine, se torne mais honesto e mais harmônico. E se ultimamente você está se sentindo neste corpo emocional com mais pressão do que nunca, suas emoções vêm à tona mais rápido, mais duras, mais difícil de se esconder. Se você não consegue mais manter certos personagens que você representa e que costumavam funcionar e agora já não funcionam mais nas suas relações, e não se trata de um erro. Isso faz parte do processo que cada uma de nós tem que avançar para se construir e construir na nossa essência. Porque seu corpo emocional está sendo elevado a um ponto de ajuste. Eu interpreto isso como uma metáfora como violão. O violão, quando está desafinado, você tem que atarrachar cada uma das cordas e para que se obtenha um som harmônico quando pressionadas as cordas. E esse é o nosso trabalho nesta vida. E para isso ninguém veio com manual. Ninguém nos deu manual para dizer como isso funciona. Porque cada uma de nós funciona de uma maneira diferente. Teve uma educação diferente. Teve um contexto diferente. E teve acordos pré-natais definidos sobre o que vamos aprender. Então, aprendemos, e é justamente isto. Nós aprendemos e nos burilhamos, nos melhoramos na relação com as outras pessoas. E, por isso, não existe um manual. Cada um tem seu próprio jeito, seu próprio ajuste a fazer. E esses ajustes
nos ensinam como fazer nossa vida ser melhor, fluir de uma forma mais harmônica. A vida em si como um som, como uma representação de uma música que pode ser harmônica ou pode ser dissonante. E algumas pessoas chegam a nós trazendo um som estridente. Eu lembro disso como aqueles sons que quando estávamos na sala de aula olhávamos giz, a gente passava a unha no quadro e dava um som que arrepiava, ruim de se ouvir. Então, essas emoções que nós sentimos e que nos desajustam, que exigem atenção, são essas emoções que promovem a nossa evolução, fazem acontecer a verdadeira evolução do ser humano. E não é só de entender tudo, não é de controlar tudo, mas é permitir que o que surge em cada uma de nós passe e nos transforme, porque ninguém evolui lendo um manual. Nós evoluímos vivendo, sentindo, cometendo erros, errando, acertando e nos adaptando e tentando novamente quando falhamos. E nem toda pressão emocional é uma ameaça, mas é uma pergunta silenciosa da vida que diz: você está pronta para o que vem a seguir? Você não precisa responder isso agora, mas é importante manter isso em mente. Você está passando por uma fase de ajustes, como um violão sendo ajustado para as novas produções, para as novas canções que devem ser entoadas na vida a partir de aqui. E isso, embora desconfortável, é um sinal de maturidade. A isso viemos.